O Jornal da Manhã. Jornal no Campo. Oferecimento. A Nativa Agropecuária oferece uma ampla variedade de produtos para a saúde e alimentação animal, incluindo minerais, medicamentos, vacinas, exames de brucelose e tuberculose, produtos homeopáticos, rações, linha PET, linha de jardinagem, pesca, ferragens, ferramentas, selarias, utilidades domésticas e muito mais. Além disso, atendimento veterinário 24 horas. Nativa Agropecuária, na Rua Castro Alves, 451, telefone 99839-2756. Com a Agroquim, desenvolvemos proteções naturais para as culturas, com soluções de alta performance que tornam mais eficiente o uso de nutrientes, maximizando a saúde de cada planta, reduzindo suas aplicações, aumentando o potencial de rendimento e o desempenho das safras. Na Agroquim, trabalhamos por um futuro mais sustentável e lucrativo para os agricultores. Agroquim. Aqui a sustentabilidade e a lucratividade andam juntas. O Centro Universitário FAG é o único com nota máxima no MEC. Aproveite as vagas remanescentes com ingresso imediato via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Ensino empreendedor, presencial e de excelência. Aqui você realiza. Passaporte 40+, exclusividade FAG. Se você tem mais de 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade até o final do curso. Turbine sua carreira. Acesse fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Nota máxima para o seu futuro. Olha, pontualmente 7 horas em São Miguel do Iguaçu, manhã de terça-feira, 31 de outubro, estamos na primavera brasileira, a lua é cheia, temperatura na casa dos 20 graus centígrados. Bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Campo, com o professor Adriano Ramos Cardoso, também zootecnista e médico veterinário. Adriano, bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Jornal, ao vivo. Como previsto, quanta chuva, que cenário é esse para nossa região oeste, também sudoeste do estado do Paraná? Quer dizer, cenário que ainda está aí, né? Vigente com relação às enchentes e um ponto de interrogação na vida de todos nós, principalmente dos produtores. O que fazer, professor, com tanta chuva e ao mesmo tempo com tanta água? Bom dia. Bom dia, Jonas. Bom dia a todos os nossos amigos. Semana passada a gente estava falando que ia vir, sim, um volume grande de chuvas, e ainda a gente comentou, né? Tomara que venha uma chuva calma, uma chuva que venha para nos ajudar e não nos atrapalhar. Quando você vem chuva demais, depois a gente pensa, né? Choveu demais agora, depois na hora que precisar mesmo não vai ter chuva. Nós temos condições climáticas aí favoráveis, sim, a essas mudanças, essas entradas de frente frias que realmente levam a essa considerável formação de chuvas e volumes muito grandes. Então já são volumes demais, né? Isso aí acaba afetando a produtividade. Ainda bem que não foi bem na fase da floração da soja, porque na fase de floração da soja a gente tem lá questão de polinização, insetos, toda aquela perspectiva de manter-se, né, uma quantidade de flor por pé, e isso acaba levando a abortamentos das flores e se perdendo o carregamento em cada pé de soja. Não só a perda nesses momentos, mas essas enxurradas, né? E não só a perda também da lavoura, como nos municípios a perda de economicidade, em função de que a rotatividade, o movimento dentro dos municípios, né, a compra de produtos, isso acaba afetando. E se nós analisarmos aí também a condição de aumento dos níveis das águas, afetando principalmente a população ribeirinha, faz com que haja um prejuízo maior, ainda que o estado do Paraná não é um estado onde acontece grande parte desses desastres ecológicos com o aumento do volume das águas dos rios. Nós tivemos muitos problemas no Rio Grande do Sul, está tendo ainda, e tivemos aí toda aquela questão de invasão de água em vários municípios, perda de vidas, né?
e Santa Catarina, perda de lavouras, atraso de plantio no Rio Grande do Sul, tanto é que foi prorrogado o plantio da soja no Rio Grande do Sul e Santa Catarina em função das chuvas, e além do que nós temos aí a ovinocultura, a bovinicultura de leite, bovinos de corte. Então, quando tem esse excesso de água, nós temos a formação de resíduos de lodo na volta dos galpões. Isso tem um desenvolvimento muito grande de micro-organismos, aumenta a incidência de mastite, aumenta a incidência de doenças, principalmente bacterianas. Isso faz com que haja prejuízos ao meio, diretamente e indiretamente. Então nós temos que sempre avaliar os prejuízos com excesso da chuva. Mas sempre digo, né, às vezes é melhor termos um excesso de chuva do que uma seca intensa. E é o momento, né? E sempre foi, existem essas características desses ciclos, e a gente sempre tem que avaliar os pontos positivos e os pontos negativos. E os pontos positivos é saber que, como tem essas fases cíclicas, a gente pode aproveitar o máximo possível, melhorar as condições dos nossos açudes, melhorar as condições das nossas barreiras, no nossos contenção, nos nossos terraços, para pensar sempre que futuramente a gente possa estar evoluindo na agricultura, na pecuária, na produção, enfim, em todas as áreas, para nós podermos estar sempre dando um manejo adequado e fazendo as manutenções adequadas para que isso não se torne prejuízos maiores futuramente. Professor, depoimentos de ribeirinhos dizendo que há 5 décadas, né, esse fenômeno não acontecia com essa intensidade, principalmente as cheias, né, do Rio Iguaçu e também Rio Paraná. E podia dividir um pouquinho disso, né? Podia dividir um pouco, mandar um pouco dessa água lá para a Amazônia e ficar um pouco dessa água aqui para baixo. Mas o Brasil ele é muito extenso, né? Então, quando fala no Brasil, parece que é algo terrível, né, que acontece nos seus extremos. Mas não, o Brasil tem características climáticas, características de relevo, condições de rios que são totalmente diferentes de qualquer lugar em todo o mundo, né? Então é uma diversidade muito grande, uma extensão muito grande, então por isso que nós temos todas essas notícias. Olha, o assunto de hoje, né, em pauta é gripe aviária. Mais 2 aves silvestres foram diagnosticadas com o vírus da gripe aviária no Brasil. No último final de semana, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou os novos focos da doença em um animal da espécie Trinta-Réis boreal, na cidade de Santos, e uma ave da espécie Trinta-Réis do bando, infectada em São Sebastião, também em São Paulo. Com as confirmações, o total de casos de gripe aviária no Brasil aumentou para 137, que acometeram 134 animais silvestres e 3 aves de subsistência. Gripe aviária é um ponto de interrogação no mundo, professor, no Brasil, enfim. É uma doença que já se tinha, né, um desenvolvimento nos principalmente países asiáticos, e tivemos aí os primeiros focos nos Estados Unidos, onde foi preocupante, porque a gente sempre avalia, né, os países com maiores tendência a controle das doenças. É um vírus que se espalha muito rapidamente, e ele vem principalmente por animais de migração, animais migratórios de regiões aonde possa ter ou tem a doença. Uma vez que ela entra em uma região, o controle dela é complicado. Tem que ficar sempre fazendo monitoramento e tentando evitar o máximo possível a disseminação dessa doença pelos atos mais simples, que seria o contato com a doença, ou seja, os animais infectados com os animais da nossa região, sendo ele industrial ou da nossa própria fauna silvestre. E isso é o cuidado que nós temos que ter nessa biossegurança que nós temos aí, principalmente na produção avícola. O que impacta também são alguns casos que foram relatados e confirmados em mamíferos. Até então é uma doença que está no litoral brasileiro, uma doença que realmente está em focos de aves silvestres, e que a maior preocupação é o momento que ela entrar na parte industrial, né? O que será feito, de que forma será feito esse procedimento, qual que vai ser as medidas
tomadas pelos países importadores da nossa carne. Então, no momento que a gente tem toda esse cuidado, essa biossegurança, e que a gente consiga evitar o máximo possível do que ela não venha para o interior, ou seja, não chegue nas granjas industriais, a gente tem ainda uma área livre dessa doença. Tendo esse status de área livre, nós temos ainda condição de exportação. Isso é muito preocupante, porque não afeta somente a cadeia produtiva da ave, mas também a cadeia produtiva de todos a produção primária dentro do nosso país, porque aonde nós temos lá uma produção avícola e consome grande parte do produto e insumos brasileiros, porque uma vez que nós temos uma avicultura afetada, afeta também a suinicultura, que afeta a bovinicultura de corte, afeta a bovinicultura de leite, por causa que todos esses produtos vão ir para onde? Vão ficar em qual comércio? Uma vez que tenha isso, vai ter a sobra do grão. Uma vez que tenha a sobra do grão, nós vamos fazer o quê, né? Ou nós exportamos uma maior quantidade por um valor menor, ou vai ficar esse produto aí. E se tivesse problema de sobra de grão, os investimentos na lavoura, né, o produto que é a compra dos maquinários, os insumos a ser utilizados, tudo tem que ser recalculado. Então é um problema muito sério, tanto na parte econômica como na parte de sanidade. E o nosso sistema de controle, ele é muito rígido. O Brasil tem um status muito bom. A nossa ADAPAR, o nosso trabalho aqui, o pessoal que faz a parte de vigilância, faz um controle significativo desse processo dentro do nosso país. E ele tem que ser rígido, sim. Nós temos que inibir de todas as formas possíveis a entrada de aves silvestres ou pessoas que transitam em áreas comerciais que possa estar levando a doença para dentro desses criatórios. E isso a gente tem que estar sempre com essa consciência, porque nós temos o inverno. Geralmente o inverno ele dá uma segurada, né, na questão da virologia. Porém, quando chegar o verão e tiver aquela migração que nós temos aí da área urbana mais para o interior, para o litoral, aí vem uma preocupação muito grande, né? Saímos aí de alguns municípios, vamos falar aí numa grande Florianópolis, que recebe 1 milhão de pessoas, né? Isso é um complicador muito grande, porque essas pessoas, muitas delas vão visitar lugares, vão conhecer lugares e acabam levando animais, né? Aves que tem a criação em casa e acaba de repente levando essa doença e trazendo essa doença para o interior. Então é um cuidado muito grande. Além do que nós temos um cruzamento, né, de vias, pessoal do Paraguai, pessoal do Uruguai, pessoal da Argentina vindo aí nas nossas praias. Então dia após dia é uma luta constante para o controle desse vírus e tentar inibir o máximo possível essa transmissão do litoral para o interior do país. Quer dizer, plantéis comerciais hoje é uma grande ação, né, professor Adriano Ramos Cardoso? Quer dizer, tem que protegê-los, né? Esse é o segredo. Sem dúvida, ela é um vírus que se espalha muito rapidamente. Além de se espalhar rapidamente, é um vírus que acomete com uma incidência de mortalidade muito rápida. Quando você visualiza e você encontra um animal acometido pela doença, ele vai a óbito rapidamente. E sendo a óbito rapidamente, ele tem que ter um controle específico, porque aquela área tem que ser isolada. Aqueles animais que estiverem em contato com eles ali já podem estar disseminando a doença e levando a outros lugares. Como são aves silvestres, né? Então a gente visualiza aquele bando, aqueles indivíduos, né, sozinhos ou em casais, e até onde ele migra, até onde ele pode entrar dentro da nossa área territorial. Então esse controle que tem que ser feito. Professor, o ser humano também pode contrair essa gripe aviária? Alguns relatos, alguns casos específicos pode sim estar acometendo. Ela é uma incógnita ainda, como foi todas as outras, né, gripes, né, que acabaram um ou outro indivíduo sendo acometidos pela doença. Mas aquela transmissão que o animal está com a doença, o seu proprietário também adquiriu a doença, não tem esses relatos. Existem alguns casos isolados no mundo e que ainda está em estudo qual o motivo e o porquê, né? E um vírus,
nós tivemos aí um grande problema, que foi o vírus da Covid. Ele é mutagênico, né? O vírus ele pode ser mutagênico muito rápido, então a gente não sabe. Tá vendo? Não é acometido em mamíferos. Hoje nós temos casos de mamíferos já confirmados pela doença, né, no nosso litoral. Então são animais silvestres, também de migração, mas que estão ali juntamente com esses animais e que acabaram sendo cometidos pela doença. Olha, a gripe aviária, ela é uma doença altamente contagiosa? Altamente contagiosa, uma doença que leva a mortalidades alta, e ela acomete muito a questão desses animais silvestres numa rapidez muito grande. Então é uma doença que não podemos ter brincar com ela, né? Achar que isso não acontece, como foi a caso do Covid, onde nós tínhamos aí uma condição de, sabendo que era uma doença específica, que tem uma transmissão muito grande. É um vírus por contato, principalmente aerosol, né? Aonde está junto, né, um bando de aves, aonde estão em contato os animais fazendo limpezas, aonde eles dormem. Então isso faz com que haja essa disseminação muito grande. E veja, são animais silvestres, então são animais que estão em um ambiente solto, que muitas vezes está em bando, mas estão ali um pouco longe do outro. Não era como a gente falava lá da Covid, que estava dentro de uma sala, dentro de uma casa, e tocava nos mesmos, no mesmo ambiente, nos mesmos utensílios, estava junto. E diferente, totalmente diferente, mas que acomete numa rapidez muito grande. Imagina dentro de um galpão nosso com 40, 60 mil aves, né? Transmissão muito rápida. Professor, num caso suspeito, como proceder? Comunicar a DAPAR, não tentar deixar o mais possível isolado esse animal, não manipular ele, não tirar do lugar, não levar para outros lugares. Faz a comunicação rapidamente à DAPAR, indica onde que é, eles vão fazer a coleta desse material, vão mandar para análise e o resultado vem muito rápido, né? Então isso aí a gente tem que estar consciente de que ter entendimento sobre a doença, característica da doença, perceber como é que são os sinais clínicos e tentar comunicar o mais rápido possível os órgãos sanitários no nosso estado. Nós estamos aí desde julho, né, onde o estado declarou a doença, então foi mobilizado novas equipes, formação de equipes, um trabalho conjunto com todo o departamento de agricultura do estado do Paraná, para que se evite a entrada dessa doença no interior, nas nossas grandes comerciais. Olha, na próxima edição do Jornal do Campo, o assunto será agropecuária de corte, né? E também o boi gordo, até porque tratamos deste assunto também na última quinta-feira, mas gripe aviária é um assunto polêmico, em pauta, né, em todo o país, e que está gerando esta grande preocupação em todo o mundo. Professor, grande abraço, uma ótima terça-feira e até quinta. Obrigado a todos. Espero-se que deixe uma amenizada um pouco na chuva, mas a gente olha aí pro céu aí, não está nos ajudando. A previsão é mais água, né? E quem sabe deixe uma amenizada nos próximos dias, e que a gente tenha aí um final de ano muito bom ainda, tanto para a pecuária como para a agricultura, e que as produções realmente venham para intensificar a economia de todo o nosso estado e do nosso município. Olha, ponto final nesta edição do Jornal no Campo, desta terça-feira, 31 de outubro. Conversei ao vivo com o professor universitário, zootecnista e médico veterinário Adriano Ramos Cardoso. Bom dia. Você ouviu no Jornal da Manhã.